Muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Hoje nós vamos ter uma breve conversa sobre um dos temas mais tratados na literatura filosófica e na literatura religiosa. É o tema da inveja. Quantas vezes já sentimos o peso de um olhar que, em vez de celebrar nossa luz, a recusa? O que há por trás desses olhos que não suportam o sucesso ou a felicidade alheia, a felicidade do outro, do próximo? É aqui que fica o convite a todos vocês para refletirmos sobre isso a partir da leitura de um poema que escrevi. Ele trata da inveja, mas não como sentimento rasteiro, mas como uma sombra profunda da alma. Vamos juntos. Os olhos da inveja. Os olhos da inveja não têm a cor da alma adoecida. São espelhos que não veem a alegria repartida. Cada riso os desafia como um sol que os faz doer. Só suportam a harmonia se vier com o fenecer. Vagam secos, sem raiz, sem sentir sabor de espanto. Só se enchem de matiz quando um brilho vira pranto. Nem percebem que o esplendor dos que vencem sem ferir é clarão construído em dor. A inveja é algo que causa prejuízo a todos os seres humanos, tanto ao invejoso quanto ao invejado. É comum falar da inveja como se fosse algo exclusivamente reportado a outrem, como se cada um de nós não estivéssemos envolvidos pela condição existencial das nossas sombras, em que muitas vezes somos envolvidos, às vezes inconscientemente, por um certo sentimento doloroso de inveja. De modo que a inveja diz respeito de forma universal à condição existencial humana em que
nos encontramos aqui no planeta Terra. O problema nem sempre é a inveja em si, mas a consciência da inveja, e a partir daí sabemos o que vamos fazer com ela. Ressignificá-la, dar-lhe uma outra dimensão, um outro sentido e um outro propósito. Quando chega aquele desejo, às vezes ardente, de comparação doentia, em que vemos no outro o estado de realização, de elevação moral, intelectual, espiritual. Não somos tocados, de certo modo, com um traço de inveja. Mas a inveja, de regra, ela é um mal e constitui um mal, mas ela pode ser convertida em algo bom. Se olho para alguém e vejo a sua aura, a sua luz, o seu brilho, o seu destaque, e tomo isso como um propósito de também elevar-me gradativamente pelo meu próprio esforço, tendo como referência o esforço daquele que se adiantou a mim, a inveja pode estar sendo conduzida por um canal de bons propósitos e de elevação espiritual. Esse é a terapia, é o modus operandi desejável. Porque as comparações, quando despropositadas ou intuídas com propósito de causar destruição do outro, ela está também corroendo, destruindo a própria fonte. Esse poema, Os Olhos da Inveja, fala de olhos que não foram feitos para acolher a luz. E se foram feitos para acolher a luz, estão mal direcionados, estão pedagogicamente equivocados e sempre visualizam o vislumbre da luz como algo ruim, destrutivo, maligno, sem perceber, no seu estado de ignorância, que está escondendo ou reprimindo em si mesmo aquele sentimento que projeta no outro e que também é seu. E tudo aquilo que reprime aparece a posteriori em formas de sintomas doentios, de sentimentos dolorosos, de sensações amargas e até de doenças psicossomáticas. Os olhos que se incomodam com a alegria dos outros porque não conseguem tocar sua própria fonte de encantamento são os olhos infelizes. A inveja aqui, neste poema, é vista mais como um espelho trincado que deforma o que vê. A deformidade daquele que vê, muitas vezes, ela se projeta da sua própria interioridade, da sua própria sombra, no dizer da psicologia analítica.
E essa sombra se alimenta não da grandeza alheia, mas do tropeço de quem brilha, da queda de quem conquistou por mérito, trabalho e merecimento a sua posição de destaque. Isso é muito deprimente. A inveja se alimenta não da grandeza alheia, mas do tropeço, da queda, do desejo de destruir, de derrubar aquele que brilha. Por isso, é constituída no seio das religiões, das dogmáticas, como pecados de extrema gravidade. Essa imagem do brilho alheio que vira pranto em nós revela como alguns só conseguem aplacar sua própria solidão, o seu próprio vazio, quando veem o outro naufragar. Mas o mais triste e o mais doloroso é que, ao negarem a luz que vem de fora, também negam a si mesmo a chance de acender sua própria centelha interior. Constitui, pois, um grande contrassenso, um trabalho contra si mesmo, um empenho altamente doloroso, o ato de invejar, de comparar para destruir, para caluniar, difamar e propagar o mal. Desse modo, agora podemos concluir esta fala hoje com a menor brevidade de tempo possível, para que possamos dialogar com mais proximidade, com um sentimento de afeto mais próximo. E neste encerramento eu gostaria de dizer que se existe algo que podemos aprender com essa reflexão que trouxemos através dos versos e das falas, é que o brilho dos outros não ofusca necessariamente o nosso brilho. O brilho dos outros não nos ofusca. Ele pode ser e deve ser um convite para uma mudança interior de nós mesmos e nunca uma ameaça ao valor e à dignidade do próximo. Que saibamos então reconhecer a beleza em que floresce a bondade, a solidariedade, a convivência partilhada. Que sejamos espelhos da luz e nunca espelhos da sombra. Que a nossa sombra possa ser sempre identificada e não reprimida, e trabalhada, ressignificada na direção da luz. Se esse poema tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que também precise dessa luz. Até o próximo encontro. E lembrando mais uma vez aqui para inscreverem-se no meu canal do YouTube, que tem o título O Pensamento Vivo de Edilson Santana. Um grande abraço.